Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. E hoje eu vou falar sobre a carta mais polêmica do baralho cigano, a carta 2, os Trevos. Você sabia que essa carta para boa parte das pessoas ela significa uma coisa e para uma outra galera ela significa outra? Para algumas pessoas essa carta é horrível, para outras pessoas essa carta é muito boa. Como é que pode, Gilberto, a mesma carta ter significados tão opostos? Para algumas pessoas, dificuldade. Para outras pessoas, sorte. Para algumas pessoas, dores, tristezas, amarguras. Para outras, alegria e festa. Uai, Gilberto, como é que pode isso, a mesma carta, ter significados tão diferentes e as pessoas jogarem e isso não atrapalhar o jogo? E aí, antes de eu responder, o que você acha? A carta dos Trevos é uma carta boa ou é uma carta ruim? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero ver a sua opinião, beleza? Mas vamos comentar agora, enquanto o vídeo está rolando, porque depois ao longo do vídeo você pode ser que você mude de opinião, eu quero ver a opinião que você tinha antes. Antes de eu falar sobre isso, aqueles recadinhos de sempre, mas vou ser bem breve. Deixa o like no vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, ajuda a gente aí a bater a meta de 100 mil seguidores esse ano. Deixa o seu comentário aqui e tem uma opção agora no canal que você pode utilizar tanto o Valeu Demais, que você pode mandar ali qualquer trocadinho pra gente, e a gente agradece com muito carinho, e tem a opção de tornar-se membro aqui do canal e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos, tá? Então, se você tiver possibilidade, tenta aí. Tem o Valeu Demais e o Tornar-se Membro, fica tudo aqui embaixo, junto ali próximo do curtir e do comentar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Essa aula, né, o que eu vou dar para vocês aqui é uma aula, é um trecho praticamente do meu curso de baralho cigano. Ela é muito interessante. Quando eu comecei a dar aula de baralho cigano, já há muitos anos atrás, eu tinha uma dinâmica que eu fazia com os meus alunos, eu tive várias turmas presenciais de baralho cigano. Eu tinha uma dinâmica que eu, junto com eles, eu trazia sentido. Então eu pegava uma carta, ia conversando com os meus alunos e falava, gente, o que vocês acham que a carta do cavaleiro significa? O que vocês acham que a carta da casa significa? O que vocês acham que a carta dos trevos significam? E era batata, era assim, muito claro. Nunca nós entrávamos num consenso. Uma galera via como algo ruim e outra via como algo bom. E a discussão era acalorada. Então a gente gastava mais tempo conversando sobre essa carta do que sobre qualquer outra do baralho cigano. E era um fenômeno muito interessante, por quê? Porque isso só acontecia nessa carta. De modo geral, as outras cartas, elas não apresentam essa ambiguidade tão escrachada como é a carta 2. E aquilo me chamou a atenção desde um primeiro momento. Fui estudando, conversei com a minha espiritualidade, e como tarólogo, né, que o que te ensina mesmo a jogar é jogar. Então assim, a gente estuda, faz curso, aqui no canal tem o curso, né, de baralho cigano, acredito que vocês já devam conhecer. Então a gente, né, corre atrás, mas quem mais vai te ensinar a ler cartas é ler cartas. Então é pôr para jogo o seu baralho, e cada jogo, cada leitura que você fizer vai ser um grande aprendizado. E aí hoje em dia eu tenho muito bem desenhado na minha cabeça, e já passo isso para os meus alunos há muitos anos, o porquê dessa carta ser tão confusa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o baralho cigano, ele é muito pessoal. Todos os oráculos são, tá, gente? Vocês podem encontrar 10 oraculistas jogando o mesmo oráculo e eles vão ter formas distintas, tanto de ler, quanto de interpretar, quanto de analisar. Cartas podem ter significados diferentes, por isso que essa coisa de ficar dando piteco nem é lá tão interessante assim. Porque só quem jogou sabe, o baralho tem uma comunicação muito pessoal para com quem está jogando. Só que geralmente é uma coisa que bate. Por exemplo, ninguém vai falar que o urso significa fidelidade, né? A gente sabe disso. Ninguém vai falar que a cobra significa falta de tesão. Ninguém vai falar, por exemplo, que os ratos falam de riqueza. Só pro banco, né, que tá te cobrando juro. Mas o que acontece? Tem coisas que são padrões, mas no caso dessa carta em particular, as pessoas podem ter visões antagônicas. E isso depende de dois processos. Primeiro, o tipo de análise que ele faz, e segundo, a escola que mais o influenciou. Os ciganos que eu conheci, né, os ciganos mesmo, assim, ciganos de etnia que eu conheci, eles sempre trataram o baralho cigano como algo bom, como um símbolo de sorte. Então todo cigano que joga carta, cigano de etnia, sempre considera essa carta como algo bom.
Só que algumas pessoas, né, na escola, aí a gente tem que pensar muito que existem duas escolas principais de baralho cigano. Escola, quando a gente fala escola de baralho cigano, não é um lugar que você aprende baralho cigano, não. É uma forma de interpretar. Existe a escola brasileira e a escola europeia. A escola brasileira ela é fortemente influenciada pela nossa cultura. É onde, por exemplo, a carta dos peixes significa fartura. Por quê? Porque está associado a Iemanjá, está associado à ideia da fartura. Enquanto lá na Europa, muito fortemente influenciada pelo cristianismo milenar, peixe significa espiritualidade, família, né? Então, assim, tem essa abordagem diferente. A carta da cruz, que para nós é dor, sofrimento, tristeza, martírio, para eles é vitória e conquista. E aí algumas pessoas acabam interpretando ainda como vitórias e conquistas depois de muita dificuldade, que acaba sendo uma mescla da escola europeia e da escola brasileira. No caso do baralho cigano, né, da carta 2, surgiu uma coisa muito interessante. Enquanto algumas pessoas pensam que é muita sorte encontrar um trevo, tem pessoas que analisam que é difícil encontrar um trevo. E se é difícil, fala de obstáculos. Então a carta dos trevos, ela acabou tendo essa visão antagônica assim, e é muito particular. Então tem pessoas que vão olhar para a carta dos trevos e vão olhar isso. Nossa, é muito difícil achar um trevo, você tem que caçar muito bem, a maioria não serve, porque a maioria dos trevos que a gente encontra aqui, ele só tem 3, né, lados, você precisa do trevo de 4 folhas, que é aquele que traz sorte. Então é tão difícil, tão melindroso, que é uma carta que fala de obstáculo, de dificuldade, de muita atenção, que você vai demorar um tempinho para as coisas dar certo, para você não desistir, mas que você vai sofrer. É uma carta que fala de mágoa, é uma carta que fala de bloqueios, tá? Ainda que passageiros e pequenos, né? Mas fala de bloqueios. Outra galera olha para essa carta e fala, é sorte, é prosperidade, é uma coisa única, você vai ser abençoado, que é aquela visão que a gente tem do trevo de 4 folhas. E isso, gente, é muito particular. Gilberto, quem tá certo? Gilberto, quem tá errado? Ninguém. Se você interpreta de um jeito, continua interpretando daquele jeito. Se você interpreta de outro jeito, continua interpretando do outro jeito. Que os dois têm a sua razão. E o baralho ele vai usar o significado que você dá àquela carta na comunicação dele com você. Porque o que acontece durante uma leitura de cartas é uma comunicação do oráculo com você. Então ele vai usar símbolos que lhe sejam comuns. Então, o que não pode é, ora essa carta é boa, ora essa carta é ruim. A não ser que você tenha um método para isso. Por exemplo, não, se a carta, que tem gente que faz isso, se a carta dos trevos está rodeada de cartas positivas, então ela é boa. Se ela está rodeada de cartas negativas, então ela é ruim. Então é uma saída que alguns oraculistas utilizam. Outros não têm isso. Ela é boa ou ela é ruim. E aí depende muito da pessoa. E não tem, nesse caso, certo e errado. Eu conheço ótimos oraculistas que utilizam ela como obstáculos e conheço ótimos oraculistas que utilizam ela como vantagem. E no fundo, o que importa é a interpretação ser assertiva. E na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Elas respeitam a interpretação que elas dão ao próprio significado das cartas. Isso vale não só para a carta 2, né? Para a carta dos trevos, como para qualquer carta, qualquer jogo que vocês forem utilizar. O baralho vai se comunicar com você. Então, se você atribui aquele significado, é aquele significado que você vai levar em consideração. Alguns baralhos acabaram dividindo essa carta em 2. Eu já encontrei alguns baralhos que ao invés de 36 cartas, eles tinham 37 cartas. Por quê? Porque eles tinham a carta de trevos no 2 e eles tinham uma carta adicional 2, que era a carta de paus e pedras. Pra quê? Porque aí nesse caso, se caísse o trevo era bom, se caísse a carta paus e pedras era ruim. Então eu já encontrei baralhos aí que o oraculista, que o escritor, né, o ilustrador, resolveu esse problema dividindo essa carta em 2. Quase como se estivesse separando o bem e o mal do número do arquétipo 2 do baralho cigano. E eu acho isso muito curioso, tá? Então é uma forma que algumas pessoas utilizam, tá? Para facilitar. Então vocês podem encontrar por aí. Eu peguei aqui para exemplificar para vocês um baralho do André Mantovani, tá? Esse baralho que eu comprei do André Mantovani, eu comprei há muito tempo. Eu comprei numa viagem fora do país também. Ele tá até em espanhol, ó. Las Piedras. Essa aqui é a carta 2 do baralho cigano, do André Mantovani. O André Mantovani é brasileiro, mas eu achei livro dele fora do país. Esse Las Piedras são as pedras. E ele não tem nesse baralho dele a carta dos trevos. Simplesmente, todas as outras cartas são iguais. Com exceção
da carta 2, que no lugar do trevo tem as pedras, porque aí acaba com isso, é uma carta negativa. Pronto, acabou. Mas, como eu já falei, já vi baralhos também que tem as duas cartas, já vi baralho, a maioria vai ter as 36 normais, então assim, onde você que vai atribuir se é bom ou ruim, ou se é bom e ruim, depende das cartas que estão ao redor. A grande questão aqui, gente, não é complicar a cabeça de vocês, é mostrar que é muito amplo as técnicas e os tipos de leituras que a gente acaba fazendo por aí. E todas, né, desde que embasada na técnica, na intuição, desde que faça sentido para você, desde que você não se embanane, não se embaralhe ali na hora da leitura, não tem problema. Por isso que é legal você definir os significados. Não, essa carta para mim significa isso. Está aberto, obviamente, a ela mudar de sentido a cada jogo, a cada situação, mas se você ter no seu coração. Não é porque o Gilberto diz que a carta é ruim, que tem que ser. Se para você ela sempre foi boa e sempre deu certo, ok. Ou vice-versa. Não é porque o Gilberto falou que ela é uma carta boa e para você ela sempre foi negativa, que você vai mudar só porque eu falei. Opa, inclusive isso não é papel de bruxo não. Bruxo, espiritualista, esotérico, tem a sua verdade. O Deus íntimo dele conversa e é esse Deus íntimo que você tem que escutar sempre, beleza? Então, no geral, não importa se você interpreta como algo negativo ou positivo, depende do sentido que você dá à carta ali no jogo, e é essa a comunicação. Quando você consagra um baralho, ele se conecta à sua energia. Então não existe essa coisa de outra pessoa dizer. É os seus símbolos. O baralho ele vai mostrar para você os símbolos que lhes são familiares a você. Nunca se esqueça disso. Mas é muito curioso, né, o quanto que essa carta é polêmica, o quanto essa carta ela apresenta essa ambiguidade de sentidos. E eu nunca vi uma pessoa falando sobre isso, tá? Pode até que você tenha alguma pessoa que tenha falado, mas não é uma coisa comum, mas é uma coisa que todos nós sabemos. E aí, qual é a sua opinião? Agora que a gente conversou, né, esses 12 minutinhos aí sobre essa carta, sobre essa polêmica, você continua com a sua opinião? Você já sabia disso? Você já parou para elementar sobre isso? Quero saber mais uma vez aqui abaixo. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz um Gilberto Flix aí terminando esse vídeo, aproveita para maratonar outros vídeos aqui do canal. Tem muito vídeo bom, não só sobre baralho cigano e oráculos, mas sobre espiritualidade de modo geral. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, se quiser uma consulta, na descrição tem o meu WhatsApp. Tchauzinho!